No Rio de Janeiro do Brasil Imperial, uma bruxa assolava a cidade e metia medo nas pessoas. Crianças desaparecidas e doenças incuráveis da época compunham ainda mais esse quadro bizarro e caótico. Hoje eu vou falar para vocês de Bárbara dos Prazeres, a bruxa que aterrorizou o Arco do Teles. No ano de 1790, Bárbara Vicente de Úrpia, uma jovem e muito bela portuguesa, chegava ao Brasil. Ela chegou aqui com seu marido, Antônio de Úrpia, e eles passaram a viver no Rio de Janeiro. No entanto, existem duas versões para explicar as razões pelas quais esse casal veio parar no Brasil. Numa delas, fala-se que a Bárbara havia traído o marido lá em Portugal com um nobre português. E por isso, para evitar escândalos, aquela coisa toda, eles tiveram que vir para o Brasil, eles foram enviados para o Brasil para acabar com o conversedo todo que estava dando lá. No entanto, uma outra versão, bem mais sinistra, dá conta de que eles vieram para o Brasil porque a Bárbara havia envenenado a irmã dela. E aí, esse parece ser o início de uma história nem um pouco amigável. Rapidamente, a beleza da Bárbara chamou a atenção da corte carioca. Dizem que ela era realmente muito bonita e quem a via simplesmente não conseguia deixar de notá-la. E tamanha beleza acabou atraindo a atenção de todos, inclusive dos homens influentes, dos homens importantes do Rio de Janeiro na época. No entanto, foi com um homem pobre que a Bárbara acabou se envolvendo. E dizem que para poder ficar com esse homem, ela matou o marido. Ela acabou matando o coitado do Antônio. E aí, se você lembrar que estavam dizendo que ela veio de Portugal porque havia envenenado a irmã, a Bárbara podia ser bonita, mas não era flor que se cheire. E parece que as coisas na vida da Bárbara, de certa maneira, seguiam um certo ciclo, do qual ela não podia e talvez nem quisesse escapar. Porque os ecos do crime que ela teria cometido em Portugal chegaram ao Brasil e juntaram-se ao crime que ela cometeu aqui no Brasil, né? Que foi a morte do marido. Isso começou a gerar desconfiança entre todas as pessoas que a cercavam e os salões da corte carioca, que até então tinham prazer em receber a Bárbara, porque ela era muito bonita, se fecharam para ela. Ela acabou não conseguindo mais circular entre os importantes da cidade. O que acabou acontecendo? Ela foi morar na Cidade Nova com esse seu amante, com esse seu marido. Mas lá, durante uma discussão, o que a Bárbara fez? Matou o amante também. Matou o atual companheiro. A Bárbara, na verdade, eu acho que ela era uma serial killer. Ao que tudo indica, ou pelo menos ela tinha essa mania muito feia, muito incômoda de matar pessoas. O fato é que, embora esse fosse o terceiro crime imputado à moça, ela mais uma vez conseguiu escapar sem ser punida pelo seu ato. Sozinha no mundo, desta vez, Bárbara acabou não vendo outro remédio a não ser se prostituir. Isso mesmo, ela se tornou uma prostituta. Mas logo se tornou uma prostituta muito conhecida e muito procurada. Porque, não podemos esquecer, a Bárbara era extremamente bonita. Ela tinha essa fama de ser uma mulher linda. E como uma mulher bonita que era, ela logo começou a atrair a atenção dos homens da corte carioca, dos homens importantes, dos homens influentes da época. Ou seja, numa dessas inversões da vida, a mesma Bárbara, que foi basicamente expulsa dos salões da corte carioca
pela desconfiança que gerava os seus crimes passados, acabou voltando a frequentar esses homens famosos pela porta dos fundos, porque eles agora a procuravam como prostituta, e ela era a prostituta preferida deles. Em 1808, a família real portuguesa acabou vindo ao Brasil. Ela acabou chegando ao Brasil para se instalar aqui. E dizem até mesmo que a Bárbara acabou servindo a alguns membros da própria corte portuguesa. Tamanha a importância que ela acabou adquirindo. No entanto, parece que a vida da Bárbara realmente não estava destinada ao sucesso. E ao sucesso de absolutamente nenhum tipo. Nem mesmo o mais reles e baixo sucesso parece que estava destinado a ser da Bárbara. Tudo porque, por exemplo, ela acabou adquirindo sífilis, lepra e varíola. Assim, essas 3 doenças como se fosse um combo maldito. E isso, é claro, óbvio, acabou afastando a clientela dela. No auge do desespero para sobreviver, em 1825, a Bárbara viajou até a Cisplatina, a República Cisplatina que fica onde hoje é o Uruguai. Ela foi lá para tentar arrumar algum dinheiro se prostituindo entre os combatentes. Mas o que acontece é que seu rosto marcado pela doença, pela lepra, pela varíola, havia simplesmente desaparecido nele qualquer traço da antiga beleza que ela tinha. A Bárbara não era mais uma mulher bonita, longe disso. E os homens agora a repeliam, não queriam mais ela. Ela simplesmente não conseguia mais dinheiro para sobreviver. Ela acabou então voltando ao Brasil e foi trabalhar no Arco do Teles. Ela voltou para o Rio de Janeiro e foi trabalhar no Arco do Teles. Naquela época, o Arco do Teles havia se tornado um lugar extremamente decadente. Era um refúgio para prostitutas, usuários de drogas, ladrões, e dizem que em seus becos mulheres vendiam seu corpo por 2 vinténs. E essa era a nova realidade da Bárbara. Desesperada, vivendo quase na mendigância, e muito, mas muito longe da beleza que tivera outrora, Bárbara começou a buscar alternativas. E quais eram as alternativas que ela tinha? Na prática, nenhuma. Mas no desespero dela, essas alternativas vinham da feitiçaria. A Bárbara começou a procurar feitiços na tentativa de restabelecer em si a sua antiga beleza. Ela então começou a procurar feiticeiros e tal. E este ponto foi, sem dúvida, um dos pontos primordiais no que veio a se tornar sua lenda. Porque dizem que a Bárbara certa vez ouviu de um feiticeiro que ela devia se banhar em sangue de crianças para poder curar a lepra. E mais ou menos por essa época, isso em 1828, crianças estavam desaparecendo daquela região e seus corpos nunca eram encontrados. O pânico começou a tomar conta da cidade e logo começou a circular um boato de que a Bárbara estava indo até a Roda dos Enjeitados da Santa Casa de Misericórdia e roubando as crianças que se colocavam lá. A Roda dos Enjeitados, para quem por acaso não sabe, era uma espécie de nicho, um lugar onde, se você tinha um filho e por alguma razão você não queria ou não podia criar, você ia lá e depositava a criança naquele lugar e ela seria cuidada pelas freiras, pelas religiosas da Santa Casa. E a Bárbara foi acusada de ir até essa roda, de ir até esse nicho onde se depositava crianças e pegar as crianças que lá eram deixadas pelos pais, que já não eram lá, na maioria das vezes, exemplo para ninguém, já que estavam abandonando os filhos, e levar essas crianças. O pânico chegou a tal ponto que os pais passaram a proibir seus filhos de brincar na rua. O clima de medo, o clima de pânico, o terror havia se instaurado de vez
no Rio de Janeiro da época, principalmente naquela região onde a Bárbara vivia, e todos agora a chamavam de bruxa. Ela era a bruxa do Arco do Teles, um nome o qual ela carregou até o fim da sua vida. Ela nunca mais conseguiu se livrar disso. Quer fosse ou não fosse culpada, a Bárbara dos Prazeres era agora a bruxa do Arco do Teles. E em 1830, o corpo de uma mulher foi encontrado na Bahia, que era localizado na época ao lado da Praça 15. O corpo dessa mulher que foi encontrado lá, na verdade, estava muito desfigurado. Era basicamente impossível saber quem era, mas as pessoas acabaram supondo e afirmando que era o corpo da Bárbara, principalmente porque o sumiço das crianças havia parado. Não havia mais relatos de criança desaparecendo desde que a Bárbara não estava mais sendo vista e esse corpo foi encontrado. É claro que é totalmente impossível, principalmente hoje em dia, saber aonde termina a realidade dessa história e onde começa a ficção. O quanto disso é lenda, o quanto disso é verdade. Grande parte pode ser história, folclore. Grande parte pode ser verdade. Os crimes da Bárbara, por exemplo, parecem ser verdade. Sobre matar o marido, talvez até envenenar a irmã. Mas será mesmo que ela pegava crianças? Isso é uma coisa que nunca foi provada de fato e provavelmente jamais será provado. O que se sabe é que até hoje, em noites de lua cheia, há quem jure que ao passar pelo Arco do Teles, houve uma gargalhada de mulher que vaga pela noite. E aí? Você pagaria para ver?